No calor escaldante de dezembro no Rio de Janeiro, em meio às ruas agitadas de Copacabana, um encontro aparentemente banal mudou tudo. Marina Oliveira, a jovem garçonete de um café de esquina, jamais imaginou que uma xícara de café preto pudesse abrir a porta para um mundo completamente diferente. Rafael Azevedo, o milionário frio da elite carioca, entrou em sua vida como uma tempestade silenciosa, ao mesmo tempo assustadora e irresistível. Eles assinaram um contrato para salvar a vida de sua mãe, mas ninguém previa que, no fim, seriam os próprios corações que precisariam ser salvos. E na cidade da luz, do samba e dos segredos, o amor brotou no lugar mais inesperado. O sol de meio-dia em dezembro queimava o Rio de Janeiro como se quisesse incendiar a cidade inteira. Na Rua Barata Ribeiro, no coração de Copacabana, o asfalto fervia a ponto de criar miragens diante dos pedestres. O cheiro salgado do mar misturava-se com a fumaça dos carros e os pregões dos vendedores ambulantes, compondo uma sinfonia caótica, mas inconfundível, daquele bairro vibrante. Numa esquina próxima, o Café Esquina do Mar se escondia discretamente, com sua placa de madeira já desbotada pelo vento marítimo e o sol implacável. Dentro, o espaço simples trazia mesas de madeira arranhadas, toalhas xadrez gastas pelo tempo e um balcão estreito onde os bule de café ferviam sem parar. Ali, Marina Oliveira, 22 anos, corria de um lado para o outro. Camisa branca simples, avental cinza amarrado à cintura, cabelo longo preso às pressas, com alguns cachos soltos grudados de suor na testa. Seus olhos castanhos, cansados, ainda brilhavam com uma determinação silenciosa. Marina trabalhava no Café Esquina do Mar há mais de 2 anos, desde que terminou o ensino médio. Não que não tivesse sonhos. Na infância, queria estudar letras, até sonhou em ser jornalista e viajar pelo mundo contando histórias. Mas desde que o pai a abandonara por outra mulher, deixando para trás dívidas e uma mãe doente, Marina foi obrigada a engavetar os sonhos. Desde então, sua vida se resumia ao café, ao hospital e ao pequeno apartamento onde morava com a mãe. Marina, mesa 4 está chamando. A voz rouca da dona do café, Dona Conceição Gomes, ecoou da cozinha. Já vou. Marina respondeu, apanhando a garrafa de café ainda quente e indo depressa até a mesa junto à janela. Ali estava um homem de pouco mais de 30 anos, de terno azul marinho impecavelmente cortado. Um laptop prateado brilhava diante dele, enquanto os dedos digitavam rápidos. Marina já o havia notado várias vezes. Havia quase 3 semanas que todos os dias às 3 da tarde ele ocupava exatamente aquele lugar. Ela não sabia seu nome, apenas que era diferente dos clientes habituais. Não falava alto, não puxava conversa, só pedia um café preto sem açúcar e trabalhava em silêncio. Café, senhor? Perguntou Marina suavemente. O homem ergueu os olhos, castanhos escuros, penetrantes, mas que suavizaram ao encontrar os dela. Sim, por favor, respondeu com voz grave e pausada. Marina serviu o café tentando manter a mão firme, mas não pôde deixar de reparar no caimento perfeito do terno, no relógio suíço brilhando à luz do sol que atravessava a janela. Ele a observou por alguns segundos antes de perguntar de repente: "Você trabalha aqui há muito tempo?" A pergunta a surpreendeu. Poucos clientes se interessavam em saber sobre sua vida. 2 anos, respondeu, enxugando rapidamente algumas gotas de café que caíram no pires. Desde que terminei o colégio. E não pensa em estudar mais? A pergunta fez Marina se calar por um instante. Encontrou os olhos dele, sinceros, mas respondeu breve. Não posso. Preciso trabalhar. Minha mãe está doente. O homem ficou em silêncio. Um leve reflexo de emoção passou por seu olhar. Desculpe. Não quis ser invasivo. Marina sorriu de leve, raro, mas sincero. Não tem problema. Posso trazer mais alguma coisa? Não, obrigado. Só a conta. De volta ao balcão, ela escreveu a nota. R$15. Ele pagou como uma nota de tintizete. Pode ficar como troco. Marina arregalou os olhos. Uma gorjeta de R$35 era quase metade do que ganhava por dia. Mas, senhor, eu sei fazer contas. Cortou com um leve sorriso. Considere pelo atendimento. Constrangida, ela agradeceu.
Ao levantar-se para sair, ele fechou o laptop e antes de atravessar a porta lançou: "Até amanhã, Marina." O coração dela deu um salto. Como sabia seu nome? Logo se lembrou. Estava gravado no crachá de seu uniforme. Ele entrou num BMW preto e desapareceu. Marina ficou parada, com a brisa salgada do mar batendo no rosto, tomada por uma estranha mistura de curiosidade e inquietação. No dia seguinte, às 3 em ponto, ele voltou, e no outro também. Aos poucos, sua presença se tornou parte da rotina. Marina descobriu o nome dele pelos jornais deixados por alguns clientes. Rafael Azevedo, 35 anos, diretor de um grupo de investimentos, herdeiro de uma das famílias mais influentes do Rio. A imprensa o chamava de tubarão das finanças, frio, calculista, jamais misturando sentimentos com negócios. Mas no café, Rafael parecia diferente. Silencioso, às vezes a fitava com um olhar enigmático. De vez em quando fazia perguntas inesperadas, sobre Copacabana, sobre a infância, sobre o café brasileiro. E cada vez que isso acontecia, Marina sentia o coração tremer. Dona Conceição, sempre atenta, percebeu: "Esse homem olha para você diferente, menina. Cuidado." Marina corou, apressada em negar: "Ele é só um cliente." Mas no fundo, sabia que Rafael não se parecia em nada com os homens que havia conhecido. Até que numa tarde, ele fechou o laptop e a chamou: "Marina, gostaria de conversar com você. Quando terminar seu turno." O coração dela disparou. "Eu saio às 6. Então espero você." E assim começou a proposta que mudaria para sempre sua vida. Um casamento por contrato de 2 anos. Um acordo capaz de pagar todas as dívidas e salvar sua mãe, mas que a empurraria para um mundo de segredos, onde até o amor tinha preço. Marina acordou mais cedo que de costume, à luz da manhã atravessando a pequena janela empoeirada do apartamento em Copacabana. Passara a noite em claro, remoendo a proposta que Rafael lhe fizera. No fundo, queria acreditar que tudo não passara de um sonho, uma ilusão causada pelo cansaço e pelo desespero. Mas, ao olhar para o quarto ao lado e ver a mãe deitada, pálida, os lábios ressecados, respirando com dificuldade, a realidade lhe golpeou o coração. "Filha, você não dormiu bem de novo?" perguntou Dona Lúcia com a voz rouca ao abrir os olhos. Marina forçou um sorriso. "Só um pouco, mãe. Vou preparar seu café." Preparou um café coado bem fraco e uma fatia de pão amanhecido tostado, tudo o que restava em casa. Cada vez que via a mãe comer devagar, engolindo com esforço, Marina sentia o peito se rasgar. O dia no café arrastou-se. Marina quase não percebeu a movimentação de clientes. Na mente, só ecoava a frase firme de Rafael: "Casamento, por contrato, 2 anos." Aquilo se grudava à sua alma como uma âncora. Joana, percebendo o olhar perdido da amiga, cutucou-lhe o ombro. "Menina, o que houve? Está parecendo um fantasma." Marina apenas sorriu de canto, negando com a cabeça, sem coragem de confessar. Às 3 em ponto, Rafael apareceu, como se seu relógio biológico estivesse sincronizado com o café esquina do mar. Marina levou o café sem encarar. Ele aceitou a xícara em silêncio, o olhar fixo nela. O ar entre os dois parecia prestes a se romper. Quando Marina se afastava, ouviu-o dizer com calma: "Depois do expediente vamos conversar." O coração dela apertou. Sabia que não poderia fugir para sempre. Durante as 3 horas seguintes, trabalhou no automático, com a mente em turbilhão. Às 6, retirou o avental e o viu à sua espera, encostado no BMW preto, a luz do pôr do sol delineando o rosto austero. Ela se aproximou, o coração disparado. Sentada no banco ao lado, respirou fundo. "Rafael, quero ouvir tudo. Não me esconda nada." Ele assentiu, ligou o carro e seguiu pela orla de Copacabana, até parar num trecho deserto, onde o vento do mar soprava forte e as ondas batiam altas. Desligou o motor e voltou-se para ela. "Marina, não quero te enganar. Minha família é dona de uma das maiores empresas de investimentos do Rio. Meu avô, antes de morrer, deixou uma cláusula no testamento. Para eu ter acesso total à herança e ao controle da companhia, preciso estar casado antes dos 35 anos. Os olhos de Marina se arregalaram. Sussurrou: "E falta quanto tempo?" 6 meses, respondeu ele, a voz mais grave.
Tudo fez sentido. A proposta não era apenas para salvar sua mãe, mas também a única forma de Rafael manter seu império. Marina mordeu o lábio, sentindo-se usada e encurralada. Então, eu seria apenas uma peça no seu jogo. Não é um jogo, retrucou ele firme. É um acordo. Você precisa de ajuda. Eu preciso cumprir uma condição. Ganhamos ambos. Marina tremia. Parte dela queria gritar, não. Mas a imagem da mãe sofrendo a esmagava. E se eu recusar? Perguntou, quase sem voz. Voulez-vous respecter? Respondeu devagar. Nunca mais tocarei no assunto. Mas saiba que as dívidas vão aumentar e sua mãe ficará presa na fila interminável do SUS. As palavras dele cortaram fundo. Marina desviou o rosto, lágrimas escorrendo. Orgulho e medo se digladiavam dentro dela. Rafael tocou levemente sua mão e pela primeira vez a voz soou branda. Não deixe o orgulho matar quem você ama. Ela não respondeu. Fitou o mar escuro, enquanto as ondas refletiam as luzes da cidade. Na volta, desceu do carro sem sentir as pernas. Ele não disse mais nada, deixando-a sozinha com sua tormenta. Naquela noite, Marina ficou horas à janela. O barulho dos carros e o eco distante do samba se misturavam à sua respiração pesada. Olhou para as próprias mãos calejadas, lembrando das madrugadas de trabalho e das lágrimas escondidas ao receber as contas do hospital. Rafael tinha razão. Orgulho não pagava remédio, nem comprava tempo. Mas como perdoar a si mesma por transformar casamento em moeda de troca? Adormeceu de cansaço já quase ao amanhecer. Sonhou com a mãe sorridente, saudável, caminhando com ela pela praia de Copacabana. Mas à distância, Rafael observava, com um olhar ao mesmo tempo terno e glacial. Marina acordou sobressaltada, o coração aos pulos. Na tarde seguinte, ele entrou no café como sempre. Marina, trêmula, levou o café até sua mesa. Ao servir, inclinou-se e murmurou. Eu aceito, mas tenho condições. Ele? Os olhos dele brilharam por um instante. Inclinou a cabeça num gesto breve. Depois do expediente falaremos. Marina se afastou com o peito em chamas. Sabia que, ao pronunciar aquelas palavras, nada mais seria igual. Quando o relógio marcou 6 horas, ela tirou o avental, respirou fundo e saiu. Rafael estava lá, encostado no BMW, como parte inevitável do entardecer carioca. Marina aproximou-se, a mão trêmula, mas o olhar firme. Sabia que aquela noite decidiria seu destino. Dentro do carro, o silêncio era denso. Rafael a encarou. Então, Marina, quais são suas condições? Ela engoliu seco e disse devagar. Primeira, quero o contrato escrito, detalhado. Cada promessa que você fez deve estar ali. Claro, meus advogados cuidarão disso, respondeu ele sem hesitar. Segunda, minha mãe não pode saber que é um casamento de conveniência. O coração dela é frágil. Se descobrir, pode não resistir. Ela acreditará que nos apaixonamos, disse Rafael com seriedade. Sustentar a mentira será mais fácil que explicar a verdade. Marina apertou as mãos, corando antes de continuar. Terceira, eu nunca estive com homem nenhum. Não quero que espere algo que não posso dar. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, fitando a fundo. Então sua expressão suavizou. Marina, este é um acordo. Não espero nada além do que combinarmos. Você terá liberdade, privacidade. Sempre respeitarei você. As palavras a aliviaram, mas também a confundiram. Contra toda a lógica, acreditou no olhar dele. E o casamento? Perguntou baixinho. 2 semanas, respondeu sem titubear. Advogados, estilistas, tudo estará pronto. Sua mãe será transferida amanhã para a Clínica São Vicente. Lá, terá os melhores médicos. As lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Por que está fazendo isso por mim? Você poderia escolher qualquer uma. Rafael recostou-se no banco, encarando o vazio por alguns segundos, antes de voltar-se para ela. Porque você é verdadeira, e no meu mundo, isso não tem preço. A resposta curta a deixou muda. De volta ao modesto prédio onde morava, Marina hesitou antes de sair do carro. Se eu fizer isso, minha vida nunca mais será a mesma, murmurou. Nem a minha, respondeu ele com firmeza. Naquela noite, sentada ao lado da mãe, segurou sua mão frágil. Dona Lúcia sorriu,
os olhos brilhando com uma esperança rara. Filha, você está diferente. Seus olhos brilham de novo. Aconteceu alguma coisa boa? Marina conteve as lágrimas. Beijou a mão da mãe. Talvez, mãe, talvez sim. Na manhã seguinte, um carro particular enviado por Rafael aguardava diante do prédio. Marina acompanhou a mãe até a Clínica São Vicente. O contraste com o Hospital da Lagoa era imenso. Corredores claros, ar limpo, enfermeiras solícitas. Dona Lúcia emocionou-se, murmurando sem parar. Nunca pensei que eu viveria isso. Listen? Rafael estava lá, impecável de camisa branca, sapatos brilhantes, cumprimentando o médico Henrique Nogueira com a postura de um genro ideal. Dona Lúcia, sua filha é muito especial, disse com a voz grave. Quero cuidar dela e da senhora também. As lágrimas escorreram dos olhos de Lúcia, que apertou a mão dele como quem segura um anjo enviado por Deus. Marina, ao lado, sentiu o coração doer. Cada palavra era uma mentira que teria de carregar em silêncio. Naquele mesmo dia, Rafael levou-a até a Barra da Tijuca para conhecer o novo lar. A cobertura de um arranha-céu de vidro com vista para o oceano. Marina ficou atônita diante do mármore brilhante, do quarto imenso com hidromassagem, closet e cama king size. Este será o seu quarto, disse Rafael, abrindo a porta. Ela tocou o veludo das cortinas, sussurrando, não é a minha vida. Agora é, respondeu ele, firme, atrás dela. Naquele instante, Marina percebeu o laço invisível que a prendia. Não havia volta. O único caminho era seguir adiante, mergulhando num mundo de luxo e incertezas, onde amor não existia, apenas cláusulas e assinaturas. Mas, quando olhou para Rafael, captou em seus olhos algo indecifrável. Uma faísca tênue, como se ele próprio também estivesse testando seus limites. Assustada, desviou o olhar. Ela sabia, desde o momento em que aceitara, seu destino estava selado, um caminho sem retorno. Naquela manhã, Marina despertou em um quarto estranho, tão amplo que seus passos ecoavam pelo chão. Apenas alguns dias antes, dormia em uma cama estreita e rangente no pequeno apartamento úmido de Copacabana. Agora, da varanda, contemplava a praia da Barra da Tijuca se estendendo até perder de vista, ondas brancas batendo na areia dourada sob o sol. Marina se perguntava, tudo aquilo era real ou apenas um sonho estranho? 2 semanas haviam se passado desde o momento em que aceitara a proposta de Rafael. Tudo acontecera rápido demais. Advogados, estilistas, fotógrafos, até professores lhe ensinando etiqueta e comportamento da alta sociedade. De garçonete, Marina fora lançada sem preparo no redemoinho da vida dos ricos. No provador de uma boutique luxuosa em Ipanema, sob as luzes fortes que destacavam cada detalhe do vestido branco, o estilista renomado ajeitou o caimento e murmurou, perfeito, esse vestido foi feito para você. Marina encarou seu reflexo. Cabelos ondulados, maquiagem suave, olhos úmidos de emoção. Mas não reconheceu aquela mulher. Já não era a Marina Oliveira do café Esquina do Mar. Era uma noiva, moldada para estar ao lado de Rafael Azevedo. O casamento realizou-se discretamente no cartório da Barra, como tantos casais abastados faziam. Poucos presentes. 2 advogados de Rafael, testemunhas exigidas por lei e, acima de tudo, Dona Lúcia, levada em ambulância particular. Usava o vestido azul claro que Marina lhe dera com o primeiro salário e o rosto, embora abatido, brilhava de alegria. Quando Marina entrou, apoiada no braço de Rafael, a mãe chorou. Minha filha, você merece toda a felicidade do mundo. Marina conteve as lágrimas. Para sua mãe aquilo era um conto de fadas, que jamais viesse a descobrir a verdade. O juiz perguntou com solenidade, prometem amor e fidelidade um ao outro até que a morte os separe? Marina congelou por um instante. Era apenas um contrato, lembrou-se, mas ao virar-se, encontrou o olhar profundo e indecifrável de Rafael. Sim, respondeu ele. Sim. Ouviu sua própria voz, quase um sussurro. O beijo selando a união foi breve, mas fez seu coração bater em descompasso. Rafael segurou sua mão além do necessário, sem desviar os olhos. Por um instante, Marina duvidou se tudo ainda era encenação. Depois da cerimônia, foram a um restaurante charmoso em Santa Teresa,
numa varanda com vista para o rio, dourado pelo pôr do sol. Dona Lúcia voltou à clínica para descansar. Marina, diante de Rafael, girava nervosa a aliança de platina recém-colocada em seu dedo. Não precisávamos de um jantar tão sofisticado, murmurou. Aparências, Marina, disse ele, sereno, cortando o salmão. Casais recém-casados jantam em lugares românticos. Todos vão reparar. Ela assentiu, olhando para as luzes cintilantes da cidade como estrelas caídas. Rafael falava de suas viagens, das reuniões intermináveis, do vazio dos hotéis. Marina, surpresa, perguntou: "Você não tem amigos?" Ele sorriu com amargura. Amigos de verdade são um luxo que homens como eu raramente podem ter. Aquela resposta fez Marina observá-lo com outros olhos. Atrás da fachada impecável havia solidão. De volta à cobertura na barra, Rafael conduziu-a por cada cômodo. A vista do mar pela parede de vidro era deslumbrante, mas a fazia sentir-se deslocada. Ao abrir uma porta, mostrou-lhe a suíte preparada só para ela. Este será o seu espaço. Tenha sua privacidade. Marina entrou, maravilhada e ao mesmo tempo assustada com o luxo. Rafael acrescentou em tom firme: "Marina, isto é um contrato. Não exigirei nada além do combinado." Ela se voltou, fitando-o. E se fosse diferente? Se fosse um casamento de verdade? Rafael hesitou. Depois sorriu de leve, um sorriso estranho, entre doce e amargo. "Eu aprendi a não sonhar mais. É mais seguro planejar." Naquela noite, após desejar-lhe boa noite e sair, Marina despiu o vestido de noiva e vestiu o pijama simples que trouxera de casa. Sentou-se à varanda, ouvindo o mar ao luar. As lágrimas escorriam. Acabara de se tornar esposa de um milionário, mas nunca se sentira tão pequena e sozinha. Na manhã seguinte, foi despertada por batidas suaves na porta. Uma equipe inteira a aguardava: cabeleireira, maquiadora, manicure, tudo organizado por Rafael. Marina se sentou e deixou que a transformassem. A cada olhar no espelho, via menos da antiga garçonete e mais de uma mulher sofisticada que mal reconhecia. À tarde, voltaram ao cartório para assinar papéis oficiais. Poucos presentes, mas os olhares curiosos a constrangiam. Rafael, como sempre, firme e seguro, parecia feito para aquele ambiente. Marina, pelo contrário, sentia-se intrusa. Ao sair, Rafael a levou a uma joalheria em Ipanema. "Você precisa de uma aliança adequada." Sob as luzes da vitrine, os anéis brilhavam como constelações. Ele escolheu uma dupla de platina com pequenos diamantes. Quando a funcionária deslizou a joia no dedo de Marina, seu coração apertou. O peso do anel não vinha só das pedras, mas do compromisso invisível que representava. À noite, um jantar em restaurante de alta gastronomia em Santa Teresa. À mesa, à luz de velas, com vinho francês e pratos requintados, Marina se sentiu dentro de um filme. Mexia na aliança reluzente, sem acreditar que aquela fosse sua vida. "Está desconfortável?" perguntou Rafael. "Eu não pertenço a este lugar", respondeu baixinho. "Agora pertence." Ele retrucou. "Todos estão observando. Precisamos manter a imagem." "E você?" Ela arriscou. "Nunca se cansa de manter imagens?" Ele ficou um instante em silêncio antes de sorrir, cansado, mais vezes do que você imagina. A conversa fluiu, surpreendentemente íntima. Rafael falou das viagens longas, dos jantares de negócios sem alegria, da solidão dos hotéis. Marina, ouvindo, comentou com suavidade: "Talvez você precise mais de alguém do que pensa." Ele a encarou, o olhar intenso, e murmurou: "Talvez." De volta à cobertura, Rafael abriu a porta do quarto dela. "Aqui é o seu espaço. Sempre respeitarei isso." Marina entrou e foi direto à varanda. A cidade brilhava sob a noite, mas dentro dela crescia a ansiedade. Sentou-se, tirou os sapatos de salto e massageou os pés doloridos. Murmurou: "Não é minha vida." Mas lembrou-se do sorriso de sua mãe, iluminado de esperança. Isso a fez respirar fundo e prometer-se força. Na sala, Rafael permaneceu sozinho, uísque na mão, olhando o mar escuro. As palavras dela ecoavam em sua mente: "Casamento não é negócio." Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada no peito.
Talvez tivesse errado em transformar tudo em cálculo. Naquela noite, Marina adormeceu em seu velho pijama, entre lençóis de seda. O sono inquieto lhe trouxe imagens confusas, ondas quebrando, o olhar de Rafael, o sorriso da mãe, a aliança brilhando em sua mão. Ao despertar, já era dia. E Marina percebeu. Havia cruzado uma fronteira invisível. Estava no começo de um capítulo novo e incerto de sua vida. Marina observava pela janela do carro a paisagem ficando para trás enquanto Rafael dirigia rumo a Búzios. A estrada serpenteava acompanhando o mar, sob o sol dourado que iluminava montanhas verdes refletidas nas águas cintilantes. Já ouvira clientes do café Esquina do Mar falarem de Búzios como o paraíso dos ricos. Nunca imaginara, porém, que um dia pisaria ali, e ainda mais na condição de recém-casada. O BMW avançava veloz pela rodovia, o silêncio preenchendo o interior. Rafael mantinha-se concentrado na direção, lançando de vez em quando olhares discretos a Marina. Ela permanecia ereta, as mãos entrelaçadas, evitando encará-lo por muito tempo. Depois de algumas horas, chegaram ao portão de um resort escondido entre coqueiros e palmeiras. Marina ficou atônita com a sofisticação, caminho de pedras brancas, jardins floridos e ao fundo uma praia particular onde o mar rugia suave. "Bem-vindo, senhor Azevedo, senhora Azevedo", cumprimentou o gerente com deferência. Marina estremeceu ao ouvir "senhora Azevedo". Pela primeira vez, o sobrenome dele estava ligado ao seu nome. Um arrepio correu-lhe pela espinha, mistura de doçura e peso. Foram conduzidos ao bangalô à beira-mar. Marina entrou de olhos arregalados diante do ambiente aberto, com paredes de vidro para o oceano, piso de madeira clara, sofás brancos e varanda ampla com rede balançando ao vento. O quarto principal tinha uma cama king-size coberta de pétalas de rosas, mas Rafael logo instruiu: "Prepare também o quarto secundário." "And?" Marina suspirou de alívio. Quando ficaram a sós, questionou: "Você precisava pedir 2 quartos. Não parece estranho?" Ele arqueou um leve sorriso. "Prefiro manter limites claros. As aparências se sustentam de outras formas." Ela o encarou, intrigada com tanta disciplina. Sentiu-se respeitada, mas ao mesmo tempo tomada por uma curiosidade estranha. "À tarde, fora ma prière." Marina vestiu o biquíni azul que Rafael havia comprado e corou ao se ver no espelho. Sempre usara peças simples em Copacabana, nunca algo tão ousado. Ao sair, encontrou Rafael sob o guarda-sol, de camisa branca aberta e bermuda. O olhar dele percorreu seu corpo e parou por alguns segundos. "Está adequado?" perguntou envergonhada. "Está perfeita", respondeu em tom baixo. Correram juntos em direção ao mar. As ondas frias batiam em seus tornozelos e Marina soltou uma gargalhada cristalina, girando entre a espuma. Rafael a observava alguns passos atrás, um sorriso discreto nos lábios. Naquele instante, não via a garçonete nem a esposa contratual, apenas uma jovem vibrante sob o sol. De volta à sombra, ainda sorridente e corada, Marina ouviu a pergunta dele. "Quando foi a última vez que você riu assim?" "Et là pensou e respondeu, mais seria, antes de a doença da minha mãe piorar, faz uns 4 anos." Rafael silenciou, fixo no horizonte. Marina revidou a pergunta. "E você? Quando foi a última vez que se divertiu de verdade?" Ele a encarou, os olhos escurecendo. "Não lembro. O almoço foi em um restaurante à beira-mar. Rafael pediu lagosta com vinho branco. Marina, um peixe grelhado simples." Ao notar o olhar preocupado dela diante dos preços, comentou: "Marina, não precisa se preocupar. Este agora é o seu mundo. É difícil mudar hábitos de uma vida inteira em 2 semanas." Murmurou ela. Ele apenas sorriu, com o olhar suavizado. À tarde, passearam pela Rua das Pedras. Rafael a levou a uma boutique e insistiu que experimentasse um vestido turquesa leve. "É caro demais", protestou Marina. "Considere um presente de casamento", respondeu ele. Quando saiu do provador, Rafael ficou imóvel por um instante. O vestido realçava a pele bronzeada e o brilho dos olhos dela. "Está linda", disse sem disfarçar. À noite, jantaram na varanda do bangalô sob o céu estrelado. Rafael pedira risoto de frutos do mar e champanhe. Marina provou o espumante, surpresa com a sensação. "Está tentando se acostumar?" perguntou ele.
Sim, mas não quero esquecer de onde vim, confessou ela. Ele inclinou-se na cadeira, sério. É justamente isso que me atrai em você, Marina. Você não finge. O coração dela acelerou, como se fosse uma confissão. Mas ele completou, frio. Mas lembre-se, isto é um acordo. Não podemos confundir as coisas. O sorriso dela desfez-se. Marina assentiu, mas sentiu um vazio inexplicável. Naquela noite, deitada sozinha no quarto secundário, ouviu o som do mar. Tocou a aliança em seu dedo, repetindo mentalmente: é só um contrato, mas seu coração não obedecia. Na manhã seguinte, acordou com o canto dos pássaros entre os coqueiros. Rafael já estava na varanda, camisa branca aberta, uma xícara de café na mão, olhando o mar. A cena lhe pareceu saída de um sonho. Bom dia, disse baixinho. Dormiu bem? Ele perguntou, voltando-se para ela com um brilho fugaz nos olhos. Tomaram café e saíram para um passeio de barco. No convés, Marina deixava o vento agitar seus cabelos, o vestido leve esvoaçando. Rafael a observava e sentia algo novo, uma paz esquecida, como se fosse apenas um homem comum e não o executivo implacável. Pararam numa praia quase deserta. Marina correu descalça pela areia fina, rindo alto. Rafael caminhava atrás, apenas para vê-la girar ao sol. Quando ela caiu exausta na areia, ele se sentou ao lado. Você parece feliz. Talvez pela primeira vez em muito tempo, respondeu ela, sorrindo. À tarde, sob as palmeiras, compartilharam histórias. Rafael falou da infância sob pressão familiar, o avô severo, os pais ausentes, a vigilância constante. Aprendi cedo que sentimentos são fraquezas, disse, olhando o mar. Marina contou sobre Copacabana, os dias de infância com a mãe, milho verde comprado nos carrinhos, gargalhadas simples à beira das ondas. Mundos diferentes, unidos pelo mesmo denominador, solidão. À noite, Rafael reservou mesa em um restaurante discreto no alto de um morro. Marina, no vestido turquesa, chamou sua atenção desde o primeiro instante. Brindaram ao jantar. A nossa parceria, disse ele. Marina ergueu a taça, mas o coração batia em descompasso. O olhar dele parecia dizer mais do que parceria. Voltaram caminhando pelo caminho de pedras, sob o luar. Então Rafael perguntou de repente: você acredita em amor verdadeiro? Sempre acreditei, mas às vezes a vida obriga a gente a ser prática, respondeu ela. Ele riu com amargura. Eu já acreditei. Hoje não mais. E se estivesse errado? Marina insistiu. Rafael a fitou intensamente. Então seria um erro que eu gostaria de cometer. O ar se carregou. Marina sentiu a distância entre eles diminuir, mas, em seguida, ele retomou a rigidez. Mas não podemos confundir. Isto é um contrato, Marina. As palavras caíram como água gelada sobre seu coração. Naquela noite, deitada em Búzios, Marina encarou o teto, o som das ondas ecoando. Será que estava esquecendo que tudo aquilo era apenas um acordo? O medo latejava. Se seu coração se entregasse, como suportaria o dia em que o contrato terminasse? Na manhã seguinte, ao deixarem o resort, Marina olhou para trás. A praia, os coqueiros, o bangalô. Sabia que aquele lugar ficaria marcado para sempre. Fora em Búzios que pela primeira vez seu coração batera de verdade por Rafael. De volta ao Rio, Marina sentia como se tivesse atravessado para outra realidade. A cobertura na Barra da Tijuca era um palácio de vidro iluminado pelo azul infinito do mar, tão distante do apartamento antigo e úmido em Copacabana, onde sua mãe passara a maior parte da vida. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, Marina precisava de alguns segundos para se lembrar de que já não era a garçonete do café esquina do mar, mas sim a Senhora Azevedo, esposa de um milionário. O luxo, porém, vinha acompanhado de uma engrenagem implacável. No primeiro dia, Rafael lhe entregou uma agenda de couro, repleta de compromissos. Segunda, reunião com personal e stylist. Terça, aulas de etiqueta com Madame Dubois. Quarta, curso básico de francês. Quinta, sessão de fotos para revistas de sociedade. Marina arregalou os olhos, atônita. Tudo isso é necessário? Rafael apenas assentiu. Você será minha acompanhante em eventos. Precisa estar preparada. É parte do contrato.
A palavra voltou a ressoar como corrente nos pulsos. Contrato. Marina engoliu a vontade de protestar. Lembrou-se de que, enquanto isso, sua mãe recebia o melhor tratamento na clínica São Vicente e se obrigou a suportar. A primeira aula com Madame Dubois foi um choque. A professora francesa, de postura rígida e coque impecável, corrigia cada gesto, a forma de segurar uma taça, de sentar-se à mesa, de caminhar em um salão. Nunca segure a taça pelo bojo, menina, e mantenha o queixo erguido. Oh? 2 horas depois, Marina estava exausta, tomada por frustração. Ao chegar em casa, foi direto para a cozinha, cortando legumes com força. Rafael entrou, afrouxando a gravata. Como foi a aula? Segundo Madame Dubois, até meu jeito de respirar está errado, respondeu com raiva. Ele riu de leve, mas logo conteve o sorriso ao ver a fúria em seus olhos. Ela é exigente, mas eficaz. É uma proteção para você. A sociedade pode ser cruel. E você também me acha inadequada? Retrucou Marina, encarando-o. Rafael ficou em silêncio. Diante dele, a jovem de roupas simples, cabelo preso às pressas e rosto corado de irritação, parecia mais viva do que em qualquer vestido de gala. Não, disse enfim baixo. Acho você perfeita como é. As palavras a desarmaram. O coração disparou, mas Marina virou-se, escondendo a emoção atrás de uma fachada indiferente. Continuou a cozinhar. Na mesa, quando Rafael provou o ensopado que ela preparara, suspirou com sinceridade. Há quanto tempo não como comida caseira? Desde a morte da minha mãe. Marina ergueu os olhos, surpresa. Ele contou, com voz triste, que a mãe cozinhava todos os domingos, forte e independente, respeitada até pelo avô severo. Ela acreditava em amor verdadeiro. Se estivesse viva, brigaria comigo por transformar casamento em contrato. Marina ficou calada, sentindo o peito se apertar. Pela primeira vez, via a armadura de Rafael se abrir, revelando vulnerabilidade. Os dias seguintes transformaram-se em rotina. Manhãs de francês, tardes de etiqueta e moda, noites em jantares de gala. Marina aprendia rápido a ser Senhora Azevedo, mas sempre retornava à cozinha para preparar pratos simples. Aos poucos, aqueles jantares íntimos tornaram-se refúgio, o único espaço de autenticidade. Numa noite, após a refeição, Rafael recostou-se, taça na mão. Obrigado, Marina. Faz tempo que não me sinto em casa. Ela baixou os olhos, mas o coração florescia. Percebia que sua simplicidade lhe devolvia algo que ele perdera, a sensação de família. Mas junto com essa descoberta, nascia também um medo. E se, sem perceber, ela acabasse amando Rafael? O que aconteceria quando o contrato chegasse ao fim? 3 meses depois, Marina já desfilava com naturalidade pelos salões da alta sociedade. Vestidos sofisticados, sorrisos medidos, frases calculadas, era observada com curiosidade, admiração ou inveja. Quem é essa jovem que conquistou Rafael Azevedo tão rápido? Sussurravam nas festas. Mas por trás do sorriso, Marina se sentia deslocada. Aqueles ambientes eram encenações. Homens falando de negócios e investimentos. Mulheres de joias pesadas competindo em aparência. Ela sentia falta do café em Copacabana, onde conversas eram sobre futebol, pãozinho e chuva. Certa noite, ao voltar de um jantar formal, retirou os brincos pesados e suspirou diante do espelho. Rafael entrou e notou sua expressão cansada. Está tudo bem? Não pertenço a esse mundo. Essas pessoas não me veem, só me julgam. Ele se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Eles não precisam te ver. Eu vejo. Marina prendeu a respiração, encontrando nos olhos dele uma sinceridade rara. Por um instante, a barreira entre eles pareceu ruir. Mas logo Rafael se afastou, serviu uísque e retomou o tom frio. Você está indo muito bem. Aprendendo rápido. O coração dela se retraiu. O instante de verdade evaporara. Dias depois, sozinha no escritório de Rafael para organizar documentos, Marina notou uma pasta com seu nome. O coração acelerou. Abriu. Dentro, relatórios detalhados. Fotos dela antes mesmo de se conhecerem, saindo do café, esperando o ônibus, visitando a mãe no hospital, registros financeiros, históricos médicos,
até observações escritas à mão por Rafael, candidata ideal, sem vícios, íntegra, desesperada o suficiente para aceitar qualquer proposta, baixa probabilidade de desenvolver sentimentos genuínos. As lágrimas marejaram seus olhos. Cada palavra era uma punhalada. Lembrou-se do primeiro olhar dele no café, das perguntas aparentemente inocentes. Nada fora acaso. Ele não a escolhera por ser verdadeira, mas porque sua fragilidade servia ao plano dele. A porta se abriu. Rafael entrou, celular na mão. Viu os papéis espalhados e o rosto molhado de Marina. Parou, surpreso. Marina. Ela ergueu a folha, a voz trêmula de raiva. Candidata ideal. É isso que sou para você? Um investimento? Uma estratégia? Ele fechou os punhos. Respirou fundo. Posso explicar? Explicar o quê? Ela riu amargamente. Que tudo foi calculado. Que cada palavra sua já estava escrita neste relatório. As lágrimas correram. Eu pensei que talvez houvesse algo real entre nós. Mas não. Eu era só uma peça no seu jogo. Rafael avançou um passo, mas Marina recuou. Não toque em mim. Eu não sei mais quem você é. Ele cerrou os lábios. Sombrio. Sim, eu investiguei. Sim, escolhi você estrategicamente. Mas depois de conviver com você, tudo mudou. Marina sacudiu a cabeça, soluçando. Como acreditar? Como distinguir a verdade da mentira, Rafael? O silêncio caiu como pedra. Com a alma em frangalhos, Marina pegou a bolsa, caminhou até a porta e disse, a voz embargada, vou ver minha mãe. Quando eu voltar, espero que já tenha decidido. Vai continuar me tratando como investimento, ou finalmente como pessoa. A porta bateu com força atrás dela. Rafael permaneceu imóvel, encarando a pasta sobre a mesa. Pela primeira vez, o tubarão das finanças sentiu que perdera algo que dinheiro algum poderia comprar. A confiança da mulher que começava a mudar sua vida. Marina deixou a cobertura na barra sentindo-se sufocada. O carro de Rafael a aguardava diante do prédio, motorista de pé, mas ela recusou com um gesto e chamou um táxi. Precisava de distância, de um sopro de liberdade. Encostou a testa no vidro enquanto o táxi seguia pela orla, observando as ondas prateadas quebrarem na areia. O coração latejava em confusão. Dor, raiva e desilusão misturadas. Na clínica São Vicente, Dona Lúcia descansava no quarto ensolarado. Quando a filha entrou, sorriu frágil. Filha, você parece cansada. Aconteceu alguma coisa? Marina forçou um sorriso, sentando-se ao lado da cama e segurando-lhe a mão. Nada demais, mãe. Só muito trabalho. A mãe assentiu sem insistir, mas Marina suspirou, afogada pela culpa. Não podia contar que aquele casamento era um acordo e que a confiança que arriscara depositar em Rafael havia se despedaçado. Ao sair, permaneceu por longo tempo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, vendo o reflexo dourado da tarde na água. As imagens do dossiê não lhe saíam da mente. Fotos, relatórios, anotações impiedosas. Sentia-se exposta, classificada como um produto. Parte dela queria desaparecer dali para sempre. Mas então lembrava do sorriso da mãe e de sua frase doce: você merece ser feliz, filha. Fugir significaria destruir o único fio de esperança da mãe. Enquanto isso, Rafael permanecia em seu escritório, com um copo de uísque entre os dedos. O dossiê ainda estava aberto, acusando-o silenciosamente. As palavras de Marina ecoavam. Como vou acreditar? Pela primeira vez, o homem que acreditava que tudo tinha preço sentia um vazio que não conseguia calcular. À noite, Marina voltou para a cobertura. Entrou direto em seu quarto, sem cumprimentos. Rafael estava na varanda, tenso, mas com o olhar suavizado. Antes que ele fechasse a porta, falou: Marina, precisamos conversar. Sobre o quê? Mais uma estratégia? Replicou ela fria. Sobre a verdade, respondeu ele, pousando o copo. Ela se voltou, braços cruzados. Então fale. Sim, mandei investigar você. Eu precisava de alguém confiável, alguém que não causasse escândalos, mas não calculei o que viria depois. E o que veio depois? A voz dela tremia. Rafael a fitou com urgência rara. Você, o jeito como me olha sem interesse em dinheiro, como cozinha para mim, como se preocupa de verdade, nada disso estava nos planos.
E é justamente isso que me assusta. O coração de Marina vacilou. Queria acreditar, mas ainda ardia de mágoa. Palavras, Rafael. Você sempre sabe escolher as certas. Ele aproximou-se, levando a mão ao próprio peito. Desta vez não é estratégia. É a única verdade que consigo dizer. Ela recuou, engasgada, e fechou-se no quarto. Mas não conseguiu dormir. As frases dele voltavam em eco a cada instante. Na manhã seguinte, uma revista de negócios estampou a manchete: o casamento relâmpago de Rafael Azevedo, amor verdadeiro ou jogada estratégica. A reportagem vinha acompanhada de fotos em Búzios. Marina sorrindo à beira-mar, Rafael olhando-a de forma intensa. Lendo, Marina sentiu as mãos tremerem. Onde terminava a farsa e começava a verdade? Naquela tarde, Diego Azevedo, primo de Rafael, apareceu sem aviso. Elegante, sorriso enviesado. Parabéns pelo casamento, primo. Mas confesso, ainda duvido que seja real. Marina, parada atrás, sentiu o olhar dele pousar sobre si. Inquisidor, quase ameaçador. Senhora Azevedo, deve saber que em nossa família nada acontece por acaso. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Depois da partida de Diego, Rafael segurou firme a mão dela. Não confie nele. Diego fará de tudo para me tirar do caminho. Marina o encarou, apreensiva. Percebeu que aquele casamento não era só segredo entre eles. Estava mergulhado em lutas de poder muito maiores. O silêncio dominou a sala. Marina girava a aliança no dedo, absorta. Rafael, diante do vidro, olhava o mar em tensão. Diego sabe de tudo, não sabe? Perguntou ela. Ele desconfia e vai usar qualquer coisa contra nós. Então não é só pela herança. É também uma guerra dentro da sua família, murmurou Marina. Sam, e é por isso que preciso de você ao meu lado, mais do que nunca, respondeu Rafael. Ela riu com amargura. Ao seu lado como o quê? Esposa de contrato? Escudo contra seu primo? Não, disse ele, firme, aproximando-se. Ao meu lado como alguém que começo a não suportar a ideia de perder. Marina desviou o olhar, os olhos marejados. Entre fé e desconfiança, estava exausta. No dia seguinte, visitou a mãe. Dona Lúcia, sorridente, contava às enfermeiras sobre o genro maravilhoso. Mais tarde, a sós, segurou a mão da filha. Filha, eu vejo como ele olha para você. Esse homem ama você. Marina baixou o rosto, sem coragem de responder. Se a mãe soubesse a verdade, não resistiria. De volta à Barra, encontrou Rafael reunido com o advogado sobre as cláusulas do testamento. Quando ficaram a sós, ele foi direto. Diego tenta anular meu direito à herança. Vai usar qualquer detalhe do nosso casamento contra mim. E se ele descobrir que é de conveniência? Perguntou Marina apreensiva. Então perderei tudo, respondeu Rafael sem vacilar. Mas isso já não me assusta tanto quanto antes. Por quê? Sussurrou ela. Porque percebi que a herança não é a única coisa que posso perder, disse ele, a voz baixa, mas firme. À noite, Marina não conseguiu dormir. Revivia o brilho sincero nos olhos dele, mas também as páginas cruéis do dossiê. O coração se rasgava entre confiança e medo. No dia seguinte, ao preparar-se para um evento social, encontrou sobre a cômoda um envelope. Dentro, o contrato de casamento, assinado pelos advogados. Mas na última página, em letra de Rafael, estava escrito: você é livre, Marina. Se quiser, pode ir embora agora. Sua mãe continuará recebendo o tratamento, sem condições. Marina tremeu, apertando o papel contra o peito. Não era mais cálculo, era uma escolha. À noite, no carro a caminho do evento, manteve-se em silêncio. Rafael a observava, inquieto. Por fim, ela perguntou baixinho: você realmente rasgaria tudo, por mim? Já fiz. Agora só depende de você, respondeu ele sem hesitar. Marina voltou o rosto para a janela e as lágrimas escorreram discretas. Pela primeira vez, sentiu o peso real dos sentimentos de Rafael, algo que ultrapassava contratos, planos e estratégias. Mas junto com essa revelação, nasceu também o medo. Se aquilo era verdadeiro, então significava que pela primeira vez, ela também poderia ser ferida de verdade. E isso a aterrorizava mais do que qualquer cláusula em papel. Marina despertou no meio da noite.
a testa úmida de suor. Sonhara que voltava ao café esquina do mar, com o velho avental amarrado à cintura, servindo café aos fregueses. No sonho, Rafael estava lá, sentado na mesa junto à janela, como sempre. Mas, ao receber a xícara, não a olhou com ternura. O olhar era frio, calculista, como se ela fosse apenas a candidata ideal descrita em um relatório. Assustada, Marina sentou-se na cama e foi até a varanda. O rio dormia sob a luz da lua, e ao longe, a areia clara de Barra da Tijuca refletia as lâmpadas amarelas da orla. O vento salgado secava as lágrimas em seu rosto. Tocando a aliança, suspirou. Desde que Rafael lhe entregara o contrato anulado, ela sabia que era livre, poderia partir, e a mãe ainda seria tratada. Então, por que permanecia? Na noite seguinte, acompanhou Rafael a uma gala beneficente no Leblon. Ao descer do carro, foram engolidos pelo mar de flashes. Ele colocou a mão firme em suas costas. "Sorria, Marina", murmurou. Ela obedeceu, mas o toque a perturbava tanto quanto a confortava. Dentro do salão, lustres reluziam, vestidos cintilavam. Marina sentia todos os olhares pousados sobre si. Rafael, porém, mantinha-se ao seu lado, sereno. "Você está perfeita", disse-lhe ao ouvido. Seu coração tropeçou. Mais tarde, durante o leilão, Rafael ergueu a placa e arrematou um quadro caríssimo. Marina se inclinou e perguntou: "Surpresa, você realmente gosta dele?" "Não", respondeu olhando-a fixamente. "Mas gosto de ver seu sorriso quando faço algo que você acha impossível." Ela corou e desviou o rosto. Ao deixarem o evento, foram interceptados por Diego. O primo sorria com desdém, os olhos frios sobre Marina. Linda noite para um casal feliz, ou seria apenas um teatro bem ensaiado? Rafael endureceu a expressão e a puxou, mas Diego ainda lançou: "Marina, quando se cansar de ser figurante na peça do meu primo, me procure. Talvez eu tenha a verdade que você procura." As palavras ecoaram na mente dela durante todo o trajeto de volta. No carro, permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Rafael percebeu: não acredite em nada do que Diego diz. Ele só quer nos separar. E por que eu deveria acreditar em você?" Marina retrucou ferida. "Você já mentiu antes." Rafael segurou o volante com força. Depois de longos segundos disse: "Rouco, porque desta vez eu não sei mais viver sem você." O peito dela se apertou. Queria acreditar, mas o dossiê ainda latejava como cicatriz aberta. No dia seguinte visitou a mãe. Dona Lúcia sorria, a saúde visivelmente melhor. "Rafael esteve aqui ontem. Tão atencioso. Rezo todos os dias para que vocês sejam felizes de verdade." Marina apertou-lhe a mão, emudecida pela culpa. Ao voltar, parou em Copacabana. O mar seguia o mesmo, os ambulantes gritavam os mesmos pregões, mas aquele mundo já não lhe pertencia. Rafael a puxara para outra realidade, de contratos, segredos e emoções perigosas. À noite, ao chegar em casa, encontrou Rafael na cozinha. Diante dele, legumes, carne e temperos. "Hoje eu vou cozinhar para você", anunciou, com um ar determinado que soava quase tímido. Marina riu. "Você? Na cozinha? Já passou da hora de retribuir." Ela se apoiou no balcão e observou, divertida, enquanto ele lutava contra a cebola que o fazia lacrimejar. Pela primeira vez, não via o magnata inflexível, mas apenas um homem tentando alcançar seu mundo. O jantar saiu simples, meio salgado, mas Marina comeu tudo, sorrindo sem parar. Rafael a fitou e disse, baixo: "Nunca pensei que pudesse gostar tanto de ver alguém sorrir." Seu coração vacilou de novo. Dias depois, Rafael a levou para um encontro da família. Marina enfrentou olhares curiosos, cochichos disfarçados. Uma tia elegante perguntou diretamente, "Marina, querida, em que faculdade estudou?" Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade, "Não pude estudar. Trabalhei em um café para sustentar minha mãe." O silêncio pesou. Algumas mulheres franziram o senho. Diego riu com escárnio, mas Rafael segurou sua mão sob a mesa e declarou, "É justamente isso que admiro nela. Nunca fugiu da responsabilidade." Depois do jantar, Diego a abordou no corredor.
Você acha que engana a todos com esse sorriso inocente? Eu sei que isso é um contrato. Marina empalideceu. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. Ele murmurou, gelado. E na hora certa, usarei isso para destruir Rafael. Ela recuou, apavorada. Agora entendia. O jogo de poder em que Rafael estava preso era mortal, e ela também era alvo. De volta à cobertura, Rafael notou sua tensão. Diego disse alguma coisa? Ela assentiu, trêmula. Eu avisei. Ele não vai parar até nos destruir. Mas agora, não é apenas sobre mim. É sobre você também. Marina sentiu o calor daquelas palavras. Não era mais a candidata ideal. Era alguém que ele queria proteger. Mas proteger e amar, onde terminava um e começava o outro. Naquela noite, sob a lua, ela se aproximou de Rafael na varanda. Rafael, se um dia a verdade vier à tona, o que acontecerá com a gente? Ele a encarou. Intenso. Depende. Se for apenas um contrato, tudo acaba. Mas, se for algo mais, parou, sem concluir. Marina o observou longamente, antes de sussurrar. E se eu já não souber onde termina o contrato e onde começa o resto? A pergunta pairou no ar, frágil e perigosa, como uma corda esticada sobre o abismo. Marina se afastou, mas o coração latejava violento. Sabia, a linha fora cruzada, e isso podia ser milagre ou desastre. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha. O coração batia devagar, mas pesado, como se algo estivesse crescendo dentro dela, além do controle. Diante do espelho, viu o rosto corado, os olhos brilhantes, mas cheios de confusão. O contrato fora feito para erguer barreiras. Agora, ela já não sabia onde terminavam. Na sala, Rafael trabalhava no laptop, mergulhado em números. Marina lhe serviu café. Ele ergueu os olhos e sorriu, não o sorriso polido dos eventos, mas um sorriso real, quente. Sentou-se diante dele e, por um instante, viu apenas um homem tentando equilibrar trabalho e sentimentos. Nesse dia, viajaram a São Paulo para o lançamento de um projeto. Marina, em um vestido verde esmeralda, caminhava ao lado de Rafael sob flashes e cochichos. Linda demais, mas não vem de família rica. Ela ergueu o queixo e apertou-lhe a mão. Rafael a retribuiu, firme, os olhos dizendo, estou aqui. Após o evento, no hotel da Avenida Paulista, Marina largou os saltos e suspirou. Esses saltos ainda vão me matar. Rafael riu, solto, pela primeira vez. Você ainda é a mesma garota do café em Copacabana. E você ainda é o homem sério atrás de um laptop? Ela provocou. Sou. Mas hoje, olho diferente, respondeu ele, suave. A distância entre eles se dissolveu. Rafael aproximou-se devagar, deixando-lhe espaço para recuar. Mas Marina não recuou. O beijo foi suave e ardente, sem máscaras, sem plateia. Um beijo oral. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. O beijo voltava sem cessar à sua mente. Sabia que atravessara a linha. O coração havia traído o contrato, mas junto do calor vinha o medo. Diego poderia usar isso contra eles, e se tudo ruísse, perderia Rafael de verdade. No dia seguinte, enquanto Rafael estava em reuniões, Marina passeava pelos jardins do hotel. Sentou-se junto à fonte, quando uma voz conhecida soou atrás. Sozinha, senhora Azevedo? Diego. O sorriso cínico estampado. O que você quer? Ela perguntou tensa. Quero abrir seus olhos. Rafael não mudou. Você é só um contrato. Tenho provas. Oh. Não preciso de você, respondeu firme. Veremos. Quando a verdade vier à tona, quem mais sofrerá será você. As palavras latejaram em sua mente. Virou-lhe as costas, mas o veneno permanecia. À noite, Rafael a encontrou retraída. Tocou-lhe o queixo. O que houve? Se tudo acabar amanhã, o que sobra entre nós? Sussurrou ela. Elles e tu, depois falou beijou. Sobra o que sinto agora. Algo que nunca planejei, mas não consigo mais negar. Marina tremeu, e enfim deixou escapar. Então talvez eu também não consiga mais negar. No amanhecer seguinte, acordou nos braços de Rafael. Pela primeira vez, não se sentia estrangeira em um quarto de hotel de luxo. O calor dele, o respirar sereno, traziam paz. Observou-lhe o rosto adormecido, tão forte e vulnerável ao mesmo tempo.
Perguntou-se. Ainda era um casamento de contrato ou já algo completamente diferente? Rafael abriu os olhos, sorriu e a puxou para um beijo na testa. O gesto simples a emocionou mais que qualquer promessa. Nesse instante percebeu, o que mais temia, já não era a verdade ser revelada, mas perder aquele momento real. Na volta ao Rio, dentro do avião, Rafael surpreendeu-a ao segurar-lhe a mão diante de todos. Não ligo mais para o que pensam. Quero que saiba, você é minha escolha. Ela corou, o coração acelerado, mas no desembarque, a realidade os golpeou. Diego os esperava, sorriso venenoso, um envelope na mão. Marina, talvez queira ver isto, antes que seja tarde. Rafael arrancou o envelope e o jogou no lixo, sem abrir. Chega, Diego. Você não vai nos separar. O primo apenas riu. Pode confiar nele tão cegamente, querida. Marina estremeceu, mas Rafael a puxou dali. Nos dias seguintes, entre olhares cúmplices e pequenas confidências, o vínculo deles cresceu. Uma noite, à beira-mar na varanda, Rafael murmurou: Marina, nunca pensei que pudesse amar de novo, mas você me mostrou que ainda sou capaz. O coração dela explodiu em chamas. Era o que sempre desejara ouvir, mas também o que mais a apavorava, porque amar significava poder perder, e Diego não desistia. Logo, uma revista sensacionalista estampou a manchete: Marina Azevedo, de garçonete a milionária em 2 semanas. Amor ou contrato? Fotos do passado no café, boatos cruéis. Marina sentiu-se despida diante do mundo. Encontrou-se encolhida, olhos vermelhos. Rafael rasgou a revista e a jogou fora. Eles não sabem de nada, não importa. E se descobrirem? E se toda a mentira vier à tona? Soluçou ela. Então enfrentaremos juntos. Nunca vou deixar você sozinha. As palavras reacenderam nela a coragem. Rafael já não era só um contrato. Era o porto seguro que escolhera acreditar. Mas no fundo, Marina sabia. A tempestade ainda estava por vir. Diego não desistiria. E quando a verdade viesse à tona, só então descobriria se esse amor nascente seria salvação ou ruína. O verão em Rio de Janeiro brilhava nas praias lotadas, no som do samba ecoando dos bares, nas noites quentes que pareciam não ter fim. Mas na cobertura de Barra da Tijuca, Marina sentia o prenúncio de uma tempestade. As manchetes eram cruéis. Fotos suas servindo café em Copacabana estampavam jornais e revistas. De garçonete a esposa de milionário, conto de fadas ou farsa, programas de TV traziam especialistas afirmando que o casamento não passava de uma jogada para assegurar a herança. Marina lia cada linha com as mãos trêmulas, a garganta apertada. Todo esforço para se tornar senhora Azevedo parecia desmoronar diante dos olhares julgadores. Rafael optava pelo silêncio. Ignorar é melhor. Quanto mais falamos, mais alimentamos, dizia, deixando os advogados lidarem com a imprensa. Mas o silêncio sufocava Marina. Numa noite, chorou na varanda, o vento salgado misturado às lágrimas. Rafael, eles estão me destruindo. Você não entende. Eu entendo sim. Ele a envolveu nos braços. Mas é isso que eles querem, nos ver fracos. Você não pode ceder. Ela queria acreditar, mas não era apenas escudo contra Diego. Era uma mulher com coração que doía de verdade. No dia seguinte visitou a mãe. Dona Lúcia, mesmo em recuperação, já havia lido as notícias. Filha, me diga a verdade. Esse casamento é real? Marina não conseguiu mentir nem revelar tudo. Apenas murmurou: Mãe, eu amo ele. É só isso que importa. Os olhos da mãe se suavizaram. Então lute por esse amor. Não importa o que digam. Enquanto isso, Diego avançava mais. Espalhava boatos de que Marina assinara contrato em troca do tratamento da mãe. Paparazzi a cercavam, gritando perguntas venenosas. Quanto você recebeu para casar? É verdade que sua mãe vive do dinheiro dele? Quanto valeu sua dignidade? Marina corria, tremula, sem voix. Uma noite, Rafael a encontrou encolhida no chão, soluçando. Ele a ergueu pelo queixo, obrigando-a a encarar seus olhos. Chega, Marina. Não vou permitir que continuem te ferindo. Mas eles têm razão, ela soluçou. Tudo começou como contrato. Como lutar contra isso? Porque agora não é mais contrato. A voz dele foi firme. É amor, e isso ninguém pode destruir.
Ela desabou nos ombros dele, chorando sem reservas pela primeira vez. Você é minha força, Marina, e eu serei a sua, sussurrou ele. Mas no íntimo, Marina sabia. A tormenta apenas começava. Os dias seguintes foram infernais. Fotógrafos diante da clínica da mãe, câmeras em cada saída de casa. Uma manhã, ao deixar o hospital, cercaram-na. Marina, casou por dinheiro? É só um contrato? Quanto vale sua honra? Suas pernas vacilaram. Rafael reagiu com mais segurança. Carros blindados, vidros escuros, seguranças armados. Mas Marina percebia. Fugir só despertava mais curiosidade. No jantar daquela noite, largou os talheres e encarou-o. Não posso mais viver assim. Eles estão destruindo tudo. Então vamos virar o jogo, respondeu ele. Como? Vamos assumir. Mostrar ao mundo que você não é contrato. Você é minha esposa, a mulher que escolhi, que amo. Marina ficou imóvel. Era a primeira vez que Rafael dizia em voz alta, sem sombra de estratégia. Mas, se dissermos a verdade, Diego usará contra você. Você pode perder a herança. Prefiro perder tudo a perder você, ele disse sem hesitar. No dia seguinte, convocou uma coletiva de imprensa na sede da empresa. Diante de microfones e câmeras, segurou a mão de Marina e declarou, firme, sim, casei rápido, sim, havia condições no início, mas hoje, diante de vocês e do mundo, afirmo, amo a Marina, ela não é contrato, ela é minha vida. As palavras ecoaram, os flashes explodiram. Marina chorou, não de vergonha, mas de alívio. A mídia reagiu em fúria. Uns chamavam de declaração desesperada, outros se emocionavam com a coragem. Mas para Marina, bastava o olhar dele fixo nela. Era verdade, Diego, claro, não ficaria quieto. Poucos dias depois, Marina encontrou o envelope deixado à porta. Dentro, cópia do contrato original, cláusulas frias, assinaturas, tudo. O chão lhe fugiu. Se isso viesse a público, toda a confissão de Rafael seria taxada de mentira. Quando ele chegou em casa e a viu imóvel, o envelope nas mãos, compreendeu. Pegou os papéis, o olhar escurecido. Diego, se isso sair, acaba tudo. Marina murmurou, pálida. Dirão que você mentiu, que eu menti. Sua empresa, não importa a empresa. Cortou ele, puxando-a para si. Importa você, e não vou deixar Diego vencer. Mas Marina sabia. O pior ainda estava por vir. Diego não queria apenas dinheiro. Queria destruir Rafael pelo ponto frágil que finalmente surgira, o amor. E pela primeira vez, Marina compreendeu que não era mais vítima passiva. Precisava lutar pela mãe, por Rafael e pelo amor no qual arriscara todo o coração. Nos dias que se seguiram ao recebimento da cópia do contrato, Marina mal conseguia dormir. Andava pela cobertura de barra como uma prisioneira de si mesma, as mãos sempre cerradas, tentando segurar algo que parecia escapar. Sabia que se Diego revelasse aqueles documentos, tudo desmoronaria, o amor recém-assumido viraria piada, e ela seria marcada como a mulher que vendeu o coração por dinheiro. Rafael, em contrapartida, mantinha a calma exterior. Pouco falava, mas seus olhos denunciavam cálculos silenciosos. Noite após noite, ficava na varanda, charuto aceso, fitando o mar negro. Por trás da serenidade, Marina percebia a tormenta. Uma manhã ele falou, Marina, chegou a hora de decidir. Se ficarmos em silêncio, Diego nos destruirá. Mas se formos nós a contar a verdade, ninguém poderá nos chantagear. O choque a imobilizou. Contar ao mundo que tudo começou como contrato, chorando, negou com a cabeça. Se dissermos, rirão de nós. Dirão que nosso amor é mentira. Rafael segurou-lhe os ombros, firme. Eles já dizem isso, mas só a verdade permanece. O amor verdadeiro sobrevive à verdade, não à mentira. As palavras ecoaram o dia inteiro. Ao visitar a mãe, não conseguiu esconder a angústia. Dona Lúcia, sábia, tomou-lhe a mão. Não importa o dinheiro, nem a empresa. Importa se vocês têm coragem de se escolher, mesmo contra tudo. Esse é o verdadeiro amor. Naquela noite, Marina foi quem procurou Rafael na varanda. O vento agitava seus cabelos, os olhos brilhavam à luz da lua. Rafael, eu decidi. Se for para cair, caio ao seu lado.
Se for para lutar, luto com você, mas não quero mais viver com medo. Ele a abraçou forte, como se nada mais importasse. 2 dias depois, sentaram-se diante de milhões de telespectadores em rede nacional. O jornalista foi direto. Senhor Azevedo, seu casamento é um contrato? Rafael apertou a mão de Marina e respondeu. Voz firme. Sim, no início foi um contrato, eu precisava cumprir uma cláusula, e Marina aceitou porque sua mãe estava doente. Não nego, mas ninguém previu o que aconteceu depois. Eu me apaixonei. Hoje, não importa a herança, importa ela. E digo ao mundo, eu a amo. As câmeras voltaram-se para Marina. Chorando, ela confirmou. Sim, aceitei pelo contrato, mas descobri em Rafael um coração que nunca imaginei. Eu também o amo. Mesmo que duvidem, esta é a única verdade em que quero viver. O estúdio silenciou. Depois, palmas romperam o ar. Nos bastidores, porém, Diego observava, o rosto sombrio. Seu plano falhara em parte, mas o ódio reluzia em seus olhos. Marina sentiu o arrepio. A guerra não acabara. Ao deixarem o estúdio sob flashes ensurdecedores, Rafael conduziu Marina até o carro. Dentro, em silêncio, ela encostou a cabeça em seu ombro. Você tem certeza que não se arrepende? Nunca. Ele beijou-lhe os cabelos. Posso perder tudo menos você. Mas, ao chegarem à barra, Diego já os aguardava, um maço de documentos na mão. Parabéns pelo show. Mas pensam que enganam o mundo inteiro? Tenho provas detalhadas. Se mostrar, vocês caem. Rafael perde a empresa. E você, Marina, volta a ser a garçonete que nunca deveria ter entrado no nosso mundo. Rafael a empurrou para trás, pronto para enfrentá-lo. Mas Marina, pela primeira vez, avançou. Mostre. O mundo já sabe. Não temos nada a esconder. Diego ficou atônito, enfurecido. Vocês são loucos. Pensam que acreditarão em amor depois disso? Não precisamos que todos acreditem. Marina ergueu o queixo, segurando firme a mão de Rafael. Só precisamos acreditar um no outro. Diego lançou os papéis ao chão e se retirou, derrotado pelo que não podia controlar. A coragem deles. Meses depois, o furacão midiático cedeu. A empresa sofreu perdas, mas investidores voltaram a apoiar. Lu agora vendo em Rafael não apenas o empresário frio, mas o homem capaz de escolher o amor. No dia em que Dona Lúcia recebeu o transplante de rim, Marina e Rafael a acompanharam num passeio pelo Rodrigo de Freitas. Ela segurou a mão da filha e sorriu. Agora posso partir tranquila um dia. Sei que você encontrou alguém que a ama de verdade. 1 ano depois, em Copacabana, realizaram uma cerimônia simples à beira-mar. Sem contratos, sem máscaras. Apenas votos nascidos do coração. Prometo te amar todos os dias, não porque preciso, mas porque escolhi, declarou Rafael. E eu prometo te amar, não pelo contrato que um dia nos uniu, mas pelo amor que nasceu contra todas as probabilidades, respondeu Marina, emocionada. O beijo dele se misturou ao som das ondas, selando não um acordo, mas uma vida compartilhada. 3 anos depois, o sol do Rio seguia brilhando. Na varanda do novo lar em Ipanema, Marina ouvia o riso do filho pequeno correndo pela sala. Rafael fingindo perder na brincadeira. Com a mão sobre o ventre, grávida do segundo filho, sorriu. Rafael se aproximou, pousou a mão sobre sua barriga e sussurrou. Nossa família só está começando. E começou com um contrato, mas terminou com amor. Ela respondeu, enternecida. Dona Lúcia, saudável, observava-os da poltrona, lágrimas discretas nos olhos. As ondas de Copacabana seguiam quebrando, lembrando que a vida é feita de marés. Mas Marina e Rafael sabiam. Escolheram-se, não por obrigação, mas por amor. E quando ele os abraçou, a esposa e o filho, entenderam que, mesmo que tempestades retornassem, o que haviam construído era inquebrável. A história que começou como cálculo frio, terminava como promessa eterna. Marina fechou os olhos, deixou o vento do rio envolvê-la e sorriu. O contrato se foi, mas o amor, esse continuaria para sempre.